Você se declara cristão. Sua presença é constante nos cultos de domingo, talvez até em estudos bíblicos semanais. As canções de louvor ecoam de seus lábios com aparente fervor, e as palavras certas, as respostas doutrinariamente corretas, fluem com facilidade quando questionado sobre sua fé. Você cumpre o ritual, marca presença, talvez até contribua financeiramente. Mas, peço que pause por um instante, que silencie o ruído externo e interno, e me responda com a mais brutal sinceridade, aquela que só existe entre você e o Criador. Você está realmente salvo? Ou está mergulhado numa perigosa e confortável autoilusão? Existe uma epidemia silenciosa, um contágio espiritual que se alastra pelos corredores e bancos das igrejas, muitas vezes invisível a olho nu. Milhões, talvez dezenas de milhões, se consideram salvos, portadores de um passaporte carimbado para a eternidade. Contudo, suas vidas cotidianas, suas escolhas, suas prioridades, seus relacionamentos, pintam um quadro diferente. Um Deus que é tratado como um detalhe conveniente, um amuleto para momentos de crise, e não como o Senhor soberano e absoluto de todas as áreas da existência. Observamos uma multidão que confunde a catarse emocional de um culto vibrante com o arrependimento genuíno e transformador que a Bíblia descreve. A metanoia, a mudança radical de mente, coração e direção. Trocam a presença palpável e santa de Deus pela agitação de uma multidão, pela energia contagiante de um evento bem produzido. Aprenderam o jargão evangélico, sabem quando dizer amém e glória a Deus, mas nunca entregaram verdadeiramente a glória de suas próprias vidas, seus sonhos, suas finanças, seu tempo, seus relacionamentos, ao altar do sacrifício vivo. Quantos hoje, com os lábios, professam amar a Jesus, mas cujas vidas demonstram um profundo desconhecimento, ou pior, um deliberado desprezo, por suas palavras, seus mandamentos, seu exemplo? Alimentam-se de pregações fragmentadas, de versículos isolados de seu contexto vital, transformados em slogans motivacionais ou armas de debate. Tornam-se discípulos de influenciadores gospel carismáticos, cujas vidas podem, ou não, refletir o Cristo que professam, mas raramente são encontrados de joelhos em secreto, em estudo profundo e humilde da palavra, em obediência custosa e sacrificial. Estamos imersos na era do cristianismo de aparência, uma fé performática para as redes sociais. Likes em posts bíblicos, visualizações em vídeos de louvor, stories repletos de versículos cuidadosamente selecionados para projetar uma imagem de espiritualidade. Mas e a vida real? A vida que se desenrola longe das câmeras, nos corredores do trabalho, na intimidade do lar, nas transações comerciais, nos momentos de tentação? Muitas vezes, essa vida é um deserto árido, vazio dos frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Por quê? Porque Deus não analisa o seu feed de notícias ou a popularidade de suas postagens. Ele sonda o coração, os motivos, a essência. E o que ele vê ali, no âmago do seu ser, te classificaria para a salvação ou te levaria à condenação? Recorde as palavras penetrantes de Jesus em Mateus, capítulo 7, versículo 21. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não se trata de uma mera confissão verbal, mas de uma submissão ativa e contínua à vontade de Deus, revelada em sua palavra. Você já se permitiu a dolorosa reflexão sobre quantas pessoas, talvez você mesmo, ocupam assentos em igreja semana após semana, ano após ano, mas cujas almas vagueiam distantes, perdidas em labirintos de preocupações mundanas, pecados não confessados ou uma complacência espiritual mortal? Você pode parecer salvo aos olhos humanos. Pode ter o verniz da religiosidade, o vocabulário correto, a frequência exemplar. Mas a salvação genuína não é uma questão de fachada, de aparência externa. É uma questão de rendição interna, total e incondicional. Uma entrega do trono do seu coração. A fé que verdadeiramente salva é uma força dinâmica, transformadora. Ela não se confina às quatro paredes de um templo ou a uma hora de culto dominical. Ela transborda, ela redefine sua segunda-feira no trabalho, sua terça-feira em casa, sua quarta-feira lidando com finanças, sua quinta-feira em relacionamentos. Ela molda a maneira como você fala, eliminando a maledicência, a fofoca, a mentira. Ela transforma a maneira como você trata os outros, especialmente os difíceis, os inimigos, os marginalizados. Ela revoluciona seu jeito de lidar com o pecado, não mais flertando com ele, mas fugindo dele, odiando-o, confessando rapidamente e buscando purificação.
Ser salvo não é meramente acreditar em fatos históricos sobre Jesus. É, como ele mesmo disse Nicodemos, nascer de novo, experimentar uma regeneração espiritual operada pelo Espírito Santo. Pense nisso, se a sua fé não te confronta diariamente com suas próprias inconsistências, com seu egoísmo, com seus pecados ocultos, se ela não te incomoda em sua zona de conforto, chamando para um padrão mais elevado de santidade e serviço, se a sua fé lhe permite viver de forma indistinguível do mundo, compartilhando seus valores, suas ambições e seus prazeres vãos, então, cuidado. Essa fé pode não ser a fé salvadora descrita nas Escrituras. Pode ser uma ilusão sofisticada, um engano confortável que anestesia a consciência, um teatro espiritual bem ensaiado, com figurinos e falas impecáveis. Mas um teatro que, por mais convincente que seja para os homens, jamais enganará o Deus que tudo vê e tudo sabe. Jesus Cristo não veio ao mundo para fundar mais uma religião, para oferecer um novo conjunto de rituais e regras. Ele veio para oferecer vida, e vida em abundância. Uma nova vida, radicalmente diferente da antiga. Um novo coração, sensível à sua voz, pulsando com seus desejos. Uma nova direção, abandonando os caminhos largos da perdição e trilhando a vereda estreita da vida eterna. E hoje, ele se coloca diante de você e pergunta, com amor e urgência: você nasceu de novo? Experimentou essa transformação radical de dentro para fora? Ou apenas se acostumou com o discurso, com a cultura evangélica, com a rotina religiosa? Lembre-se do que Paulo escreveu em 2 Coríntios 5:17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. As velhas atitudes, os velhos hábitos pecaminosos, os velhos amores mundanos, tudo isso deve dar lugar a uma nova realidade em Cristo. A verdadeira salvação, esse novo nascimento, inevitavelmente gera mudança. Não uma mudança cosmética, superficial, mas uma transformação profunda que se manifesta em um desejo crescente por santidade, uma sede por conhecer e agradar a Deus. Não estamos falando de perfeição impecável nesta vida, isso é inatingível. Mas falamos de uma trajetória de arrependimento contínuo, de uma luta honesta contra o pecado, de um coração que se entristece quando falha e busca restauração. E se, ao examinar seu coração, você percebe que ainda ama mais o pecado do que a presença de Deus, se você ainda negocia seus valores e sua consciência em troca de aceitação, aplausos ou vantagens terrenas, a pergunta ecoa novamente, incisiva e vital: você está realmente salvo? Ou está apenas representando o papel, perigosamente iludido? Deus, em sua infinita misericórdia, está te chamando hoje. Este chamado não tem a intenção de esmagá-lo sob o peso da acusação, mas de despertá-lo do sono da complacência espiritual antes que seja tarde demais. A salvação não é um mero carimbo no seu RG espiritual, uma declaração feita no passado que garante o futuro independentemente de como você vive o presente. É um renascimento que inaugura uma vida de transformação contínua, um processo de santificação onde somos progressivamente conformados à imagem de Cristo. É carregar a sua cruz diariamente, negando a si mesmo e seguindo. Quantos batimentos cardíacos ainda lhe restam até o seu último suspiro? Você tem essa contagem? Nós planejamos meticulosamente nossas férias, a compra do próximo celular, agendamos consultas médicas com meses de antecedência. Mas quão diligentemente nos preparamos para a eternidade, o destino inevitável de toda alma? A eternidade não é uma abstração distante, ela está a um sopro, a uma batida do coração, de distância. Por isso, a advertência apostólica em Filipenses 2:12 ressoa com tanta gravidade: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Não com medo paralisante, mas com uma santa reverência e uma séria diligência. Você pode frequentar a igreja mais bíblica da sua cidade. Pode recitar de cor credos e confissões de fé. Pode ter um conhecimento teológico enciclopédico. Mas se você não cultiva um relacionamento íntimo, pessoal e vibrante com Jesus Cristo, você está espiritualmente perdido, por mais religioso que pareça. Porque a salvação não brota da participação em rituais, por mais significativos que sejam, nem da adesão a um sistema doutrinário, por mais correto que seja. Ela flui do arrependimento genuíno e da fé depositada unicamente na pessoa e obra de Jesus Cristo. Contudo, há esperança. Se você ainda está respirando, se o sangue ainda pulsa em suas veias, a porta da graça de Deus permanece aberta. Seu convite amoroso ainda ecoa. Mas essa porta não ficará aberta para sempre. A oportunidade da graça é limitada ao tempo da sua vida terrena. É por isso que o Espírito Santo adverte em Hebreus 3:15.
Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. O coração endurecido pela procrastinação, pelo orgulho ou pelo amor ao pecado, pode se tornar insensível ao chamado divino. Você pode continuar a se iludir com a religiosidade externa, com uma possível fama no meio gospel, com uma fé estéril, desprovida de frutos de justiça e transformação. Mas esteja certo de uma coisa: diante do trono do julgamento de Deus, não haverá máscaras, desculpas ou subterfúgios. Haverá apenas a verdade nua e crua. E a pergunta definitiva, feita pelo próprio Cristo, ecoará pela eternidade. Naquele dia, você realmente me conheceu, teve um relacionamento comigo, ou apenas soube de mim através de outros, como uma figura histórica ou um conceito religioso? Lembre-se de suas palavras aterradoras em Mateus 7:23. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Hoje, neste exato momento, você se encontra numa encruzilhada espiritual, com dois caminhos claramente delineados diante de si: continuar na trilha larga e confortável da ilusão, da autojustificação, da fé nominal, ou tomar a decisão corajosa e humilde de se render de verdade, sem reservas, a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Qual caminho você escolhe? Ouça a voz do bom pastor em João 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Ouvir, conhecer e seguir. Essa é a marca do verdadeiro discípulo. Se esta mensagem, de alguma forma, tocou as profundezas do seu coração, se o Espírito Santo está agitando sua alma, não ignore esse toque. Não adie sua decisão. Não se contente com a aparência de salvação. Você precisa, desesperadamente, nascer de novo. E se você deseja ardentemente iniciar essa jornada de transformação, ou realinhar seus passos no caminho da verdadeira fé, fale com ele agora mesmo. Não com frases prontas, clichês religiosos ou orações decoradas, mas com a sinceridade de um coração quebrantado, com a honestidade de quem reconhece sua necessidade e anseia por sua graça. Não se permita afogar no engano de uma fé morna, complacente, que não custa nada e não transforma nada. Jesus está voltando. Essa promessa permeia as Escrituras. E quando ele voltar, não haverá meio termo. Ou você será dele, lavado no seu sangue, transformado pelo seu Espírito, e será levado para a glória, ou será deixado para trás, para enfrentar as consequências de uma vida vivida na ilusão. A decisão, solene e intransferível, é sua. Lembre-se sempre disto: a pior, a mais trágica de todas as ilusões, é acreditar piamente que está salvo, enquanto o coração permanece distante, frio e rebelde para com Deus. Se esta mensagem ressoou em você, se ela acendeu uma luz ou um alerta, por favor, curta, comente sua reflexão e compartilhe este conteúdo. Não retenha essa verdade apenas para si. Talvez alguém que você ama, um amigo, um familiar, um colega, esteja vivendo exatamente essa mesma ilusão perigosa. Seja um instrumento de Deus para ajudá-lo a acordar, antes que a porta da graça se feche.